Nós vamos dar sequência então à nossa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre uma escolha que a gente fez, de deixar Deus nos conduzir na sua santa direção divina. Então, direção divina tem sido o tópico da nossa série, e nós já falamos aqui que algumas coisas precisam acontecer quando você toma a decisão. E essa direção divina, essa decisão de buscar a direção de Deus, tem base naquela promessa que o versículo vai projetar aí para você, que está lá em Salmos 32, verso 8, que Deus fala claramente, em todas as versões você pode observar, mas ele diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, irmãos, quem é que não precisa ser instruído e receber ensinamentos, principalmente no caminho do sucesso? Quem é que não precisa de conselhos e ser cuidado de Deus? Todos nós. Então, nós escolhemos, em cima dessa promessa que Deus fez, trazer uma série de palavras para ajudar os irmãos a tomarem decisões. E a primeira decisão foi a de começar aonde você está. E eu achei muito bacana quando o irmão Daniel acabou de falar que Deus colocou no coração dele: olha, começa algo novo. Nós nunca tivemos isso que vai acontecer aqui. Deus falou para ele: começa algo novo. Ele disse: ok, senhor, estou fazendo. E ontem ele falou comigo: pastor, eu nem sei direito o que nós vamos fazer, mas se Deus falou, eu vou começar. O sucesso da continuidade vem por conta do Senhor. Amém. Exatamente, foi a primeira mensagem que nós falamos, né? Começa de onde você estiver. E depois, também nós falamos na segunda mensagem, que Deus vai colocar, quando Ele começa a te conduzir, quando Ele começa a falar e você começa a ouvir, quando você começa a buscar direção, algumas coisas na sua vida, Deus vai falar: para que assim não dá. Sabe aquele negócio de você que quer resultado diferente, mas continua fazendo a mesma coisa? Nunca vai mudar. E como é que vai mudar? Quando de repente Deus fala para você certas coisas: pode ser um vício, pode ser um hábito, mas pode ser também alguma coisa que hoje, entre aspas, parece bom, mas aonde vai chegar isso? Então, ok? Para ouvir Deus dizer: eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, eu vou te guiar. A mensagem passada, nós falamos que quando você escolhe estar na direção de Deus, você tem que permanecer na presença dEle. Se você começa a seguir a instrução de um mentor, de repente você não pode abandonar a mentoria, você não pode abandonar aquela instrução, aquele instrutor. Então, quando nós decidimos: Senhor, se o Senhor diz que vai conduzir a minha vida por caminhos seguros, vai me aconselhar, ok, eu comecei, não continue na presença do Senhor. E hoje, irmãos, a palavra de hoje é a quarta mensagem que diz que nós devemos avançar para o seu destino divino. Aleluia! Avança para algo que Deus vai estar no controle. Quantos têm coragem aqui? Se Deus falar com você, você avança sem medo, sem susto. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Olha que interessante, nós projetamos uma frase, hoje vai projetar novamente, que diz assim: você não precisa ter fé para concluir, mas você precisa ter fé para dar o primeiro passo. Aleluia. Então, irmãos, fé para concluir não precisa, mas fé para começar precisa, porque tem tantas coisas que nos fazem procrastinar. Deixa para mais tarde, deixa para outro dia, isso não é para agora, isso é para depois. Bom, isso é o que a gente às vezes pensa, mas quando você escolhe andar na direção divina, Deus fala para você: avança nessa direção, irmãos, não é para depois, é para agora. Amém? Então, dá o primeiro passo e deixa que Deus conduz, porque afinal de contas, nós escolhemos segurar nas mãos do Senhor, e Ele é um Pai que nos ama e sempre vai nos dirigir no caminho melhor possível. Amém? Então, avance para o seu destino. A inspiração para esse tema, ela foi em cima daquilo que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Eu não vou ler com os irmãos aqui do verso 1 ao 20, mas você pode anotar, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 20, é a história de Deus chamando Abrão, não Abraão. Abraão virou depois.
Ele começou como Abrão, então Deus chama ele, faz um chamado para ele, um psil para ele, e faz uma promessa. Deus promete para ele. No verso 2, a gente encontra o versículo dizendo, Deus falando, farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aleluia. Quero que você olhe para alguém do seu lado e fale assim, Deus está dizendo que você vai ser uma bênção. Agora fala para ele, eu creio nisso, e você? Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer de mim e de você uma bênção. Amém, amém, amém. Irmãos, tem um sujeito chamado Francisco de Assis, que ele disse uma frase que você vai me acompanhar, que diz assim, comece fazendo o que é necessário, então, o que é possível, e de repente, você estará fazendo o impossível. Aleluia. Vamos falar de novo? Comece fazendo o que precisa. De repente você vai começar a fazer muito mais do que você imagina, mas é possível. E a hora que você menos espera, porque você está na direção divina, você está debaixo de milagres, está debaixo da condução da mão do Todo-Poderoso, começa a acontecer algo que você fala, gente, não é possível. Isso era impossível até outro dia, ok, mas você decidiu começar, continuar, permanecer, decidiu parar com alguns hábitos, com algumas coisas, e agora vem então o prosseguimento no seu destino, porque Deus tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Tem um escritor chamado Ralph Waldo Emerson que diz, não vá para onde o caminho pode te levar, siga antes para onde não existe caminho algum e deixa rastro. Uau! Você pensou? Não vai naquela trilha. Os irmãos sabem que quando existe um terreno baldio e existe uma forma de cortar caminho de um lugar para o outro, ali só tem grama, pasto, mas você vê um trilho, porque as pessoas, alguém teve uma ideia, o outro foi, de repente ali virou um trilho, né, um rastro, e todo mundo está passando ali. Quer encontrar com alguém, entra nesse rastro que alguém vai estar passando junto com você. Mas aqui a palavra desse homem diz assim, não, Deus está te chamando para você fazer algo que ninguém fez. Deus está te chamando para você entrar num caminho que você ainda não entrou. Você observou que você foi convidado a estar aqui hoje? Você que está aqui hoje foi convidado a fazer alguma coisa que você talvez ainda não fez, mas você disse, eu quero ter melhores resultados no meu trabalho. Irmão, de repente, entra e faz um novo caminho e deixa um rastro. Aleluia! Quantos concordam? Deus está te chamando, eu tenho um destino para você, que não é o habitual, não é o costumeiro, não é aquilo que você está acostumado a fazer, você levanta, automaticamente você faz, é algo que eu quero usar você para te surpreender, é algo que de repente alguém vai dizer, como é que você teve essa ideia? Nossa, de onde surgiu isso? Olha, eu não sei, só sei que eu busquei a direção divina, e Deus me colocou nesse destino, e eu estou feliz com ele, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, no contexto de Abraão nós vemos Deus escolhendo uma pessoa idosa, 75 anos, e ele ainda não tinha filhos, e ele era um homem que já tinha assim um certo patrimônio, ele tinha uma família estável, ele tinha empregados, ele tinha gado, ele estava numa terra, mas nessa terra, irmãos, ali, o povo daquela terra de Ur, eles adoravam a lua e um deus chamado Nana. E de repente Deus percebeu que aquele Abrão, ele não tinha lá muito a ver com esse negócio desse Deus lua, não. Ele tinha assim lá no seu coração um desejo de falar com Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. E de repente Deus falou assim, gostei desse sujeito, vou fazer um chamado para ele. E Deus o chamou. Então o contexto de Abrão, é um homem sem filho, mas com sonho de ter filhos. É um homem que Deus chama, eu vou atender o teu coração, mas eu vou fazer muito mais do que você imaginaria, Abrão. É só você aceitar o destino divino que eu tenho para você. Amém? Então nós vamos ver aqui rapidamente alguns passos, que hoje é dia de celebração da ceia, amém, irmãos? Não sei se você observou, aqui na frente tem uma bandejinha, né? Pedi para focar aqui na câmera, nós temos uma bandejinha aqui com os cálices, e você que está aí assistindo essa gravação à noite, se você quiser participar da celebração da ceia,
é simples, é só você pegar também ali um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, deixa do lado aí. No final da mensagem nós vamos estar então celebrando a ceia juntos, amém? Então voltando para cá, o primeiro ponto que nós vamos pegar da história da fé de Abraão diz assim: para que você avance para o destino que Deus tem para você, ponto 1, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade. O que é sensibilidade? É aquela percepção que não é natural. Ouvir a voz de Deus, irmãos, tem muitas formas, mas em algumas circunstâncias, sabe quando que a gente vai ouvir a voz de Deus? No meio do sofrimento. De repente você está sofrendo, tem a sensibilidade de perguntar: mas Deus, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Deus pode falar para você: era a forma de chamar a tua atenção e eu quero falar com você. Uau! De repente você perdeu o emprego, perdeu a saúde, perdeu a pessoa que amava, perdeu alguma coisa. Sabe, irmãos, a perda é uma forma, é uma isca de Deus, de muitas vezes chamar a atenção daquelas pessoas que são sensíveis. Então, esteja sempre sensível à voz de Deus. Quando você escolhe ser dirigido por Deus, algumas coisas vão acontecer, e não pense que tudo é natural, devia acontecer, e se não tivesse acontecido não faz diferença. Não, algumas coisas, irmãos, quando você resolve falar com Deus, aqui está Abraão falando com Deus, aqui está Abraão esquecendo o Deus lua e falando com o Deus verdadeiro, aí Deus vem e fala assim: então eu vou te responder. Amém, irmãos? Então, sensibilidade, para nas pequenas coisas perceber: será que não é Deus? Amém? Aqui o verso 1 diz: então o Senhor disse a Abraão, e Abraão ouviu, porque ele tinha um coração sensível. Então, irmãos, hoje as pessoas estão com muita sensibilidade em várias outras áreas, né? A sensibilidade emocional, ela às vezes é frequente, mas ela pode atrapalhar o espiritual. Mas a sensibilidade espiritual, ela pode alimentar o emocional. A sensibilidade emocional, irmãos, ela está bem avançada. À medida que o homem vai estudando, vai aprendendo, né, e vai descobrindo técnicas de compartilhar o que sabe, a sensibilidade emocional começa a nos ajudar, sim, tá? Você sentiu alguma coisa, você compartilhou, fez bem para você, vai fazer bem para alguém. Já está até estudos bem avançados, no sentido de analisar o perfil físico de uma pessoa, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele tem o pescoço, a cabeça, o ombro, as pernas, como é que é a construção biológica dele. Aí alguém diz: olha, dependendo do que é a tua cabeça, você é isso, dependendo do que é o teu corpo, mais cheinho, mais redondinho, você é aquilo, dependendo, enfim. Esse tipo de observação tem ajudado muita gente, amém? Tem ajudado muita gente. Muitas vezes a gente consegue resolver situações que você começa a entender: agora estou entendendo fulano, ele é assim por causa disso. Mas deixa eu te dizer, quando você começa a entender as coisas espirituais, acontece também a mesma coisa. Você começa a perceber que aquilo que é crendice, aquilo que é religiosidade não te leva a lugar nenhum. Tem muita gente que não passa debaixo da escada porque dá azar. Tem muita gente que não quebra espelho porque dá azar. Mas quem falou? Tem muita gente que quando vê um gato preto à noite fica morrendo de medo, não dorme. Mas por quê? Crendice, isso tem alguma coisa a ver com o Espírito? Não. Para aquele que é do Senhor, não vale encantamento. Outro dia alguém me procurou e falou: pastor, eu estou com uns negócios aí que está para dar certo, mas a pessoa que está por trás disso é um feiticeiro, é um macumbeiro, é muito isso, muito aquilo, papapá. Eu tenho medo que ele... Eu falei: você é cristão ou não é? Não, claro. Você confessa que Jesus é teu Senhor ou não? Sim. Então a Bíblia fala que para os filhos de Deus não vale encantamento, não vale mandinga, não vale o inferno se levantar contra você. Maior é o que está com você do que aquele que se levanta contra você. Orei com o irmão, ele saiu com o coração numa paz. Falei: a hora que sai o resultado, você me conta, para você ver como você é amado por Deus.
Amém, querido? Então, sensibilidade é importante quando você decide andar nos caminhos do Senhor. O segundo ponto, para que você avance para o seu destino eterno, tenha disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Aqui não é muito agradável. Disponibilidade para renunciar conforto pessoal. Irmãos, quando fala em perder, ninguém gosta. Quando fala em ganhar, todo mundo levanta a mão, ok? Mas aqui tem algumas coisas que, se você escolheu Deus colocar você no destino que Ele traçou para você quando te pôs no mundo, algumas coisas você vai ter que abrir mão, sim, tá? Então você tem que estar disponível para algumas perdas. Os irmãos dizem amém? Glória a Deus. Os irmãos sabem que perder para Deus é a melhor coisa, né? Perder para Deus é ganhar. Porque quando Deus ganha, Ele não é aquele inimigo que pisa na cabeça, mas Ele carrega no colo. Quando você perde para Deus, você para de fazer do seu jeito, Deus começa a fazer do jeito dEle. E o jeito dEle é infinitamente melhor do que o nosso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, disponibilidade. Olha o versículo 1, parte B, que vai projetar para você ler comigo. Deus fala: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Irmão, isso aqui é um problema. Tranquilo na casa do pai, tranquilo no meio dos parentes, todo mundo tranquilo. Deus vai fazer uma mudança, mas não pode mudar por aqui mesmo? Não, Deus falou que você vai ter que deixar tudo isso. Bom, tem que estar disponível para falar para os empregados: olha, sai daí, vamos embora. Para onde? Eu nem sei. Deus falou que é para mim botar o pé na estrada e o endereço Ele vai dar depois. Mas isso é loucura. Não, mas eu chamo de fé. Tem coisas que alguém chama de loucura, irmãos, mas você pode chamar de fé. Quando você está na direção divina, é fé, ok? Não confunda doideira, loucura e responsabilidade com fé. Fé, muitas vezes, é aquilo que você pode até parecer que é um louco, mas quando você tem absoluta certeza, porque a sensibilidade de depois ouvir a voz de Deus, e você está disponível a fazer o que Deus mandou, então vá em frente, em nome de Jesus. Saia da tua terra. O escritor Craig Groeschel diz o seguinte, nessa frase que você vai ler comigo: para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Aleluia. Vou dar um passo na direção do meu destino, mas a minha segurança está lá. Eu estou indo no meu destino, que Deus falou, mas a minha segurança está ficando para trás. Qual é o problema? Quando você está dando o passo segurando nas mãos de Deus, você não confia que Deus te conduz bem? Você não confia que Deus sabe aonde vai te levar? Você não confia que Deus te ama? Você não confia que a promessa é: eu vou te instruir, eu vou te guiar, eu vou te conduzir, você comigo vai ser muito mais feliz do que você já é. Aleluia! Dá glória a Deus. Fala para o irmão: você está na mão de um pai que ama. Aleluia. Esteja disponível para andar com Ele, mesmo que você tenha que sair de uma certa segurança. O ponto 3 diz assim: para que você avance para o seu destino, tenha obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Obediência para arriscar através do desconhecido. Lá no versículo 1, parte C, Deus fala assim: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, eu acho que se Deus tivesse falado para ele, para Abrão: Abrão, você sabe aquela terra por onde você já andou? Sabe aquele lugar que você já tem um parente? Então, você sabe aquela vizinhança? Você sabe aquele comércio? Você sabe aquela economia? Então, eu estou te mandando para lá, vou inovar com você lá. É uma coisa, mas Deus não falou nada disso. Deus falou: sabe tudo isso que você tem aqui? Ok, abre mão disso, pé na estrada e vamos embora. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. Futuro, 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 e futuro depende de fé. Amém, queridos? Então, destino, entra no destino que Deus escolheu para você, ok? Obedeça, pegue nas mãos de Deus e vai. Olha essa frase para você me acompanhar: não somos transformados pelas promessas que fazemos a Deus, mas nós somos transformados quando cremos nas promessas que Deus nos faz. Aleluia.
Não é o que eu prometo a Deus, porque a gente promete muito, não promete? Quantos aqui tem coisas que já prometeu a Deus e não cumpriu? Eu sou um deles. Não tenho vergonha de dizer. Principalmente todo começo de ano. A gente começa o ano fazendo 1000 promessas, mas não cumpre. Agora eu te pergunto, as promessas que você faz para Deus, muda alguma coisa na tua história? Se você não cumpre, né? Agora, as promessas que Deus te faz, essas mudam a tua história. Tome posse das promessas que Deus te faz. Não confunda as promessas que você fez para Deus. Irmãos, Deus não está nem um pouquinho preocupado quando Ele escuta uma palavra minha ou sua de promessa. Senhor, eu vou fazer. Deus fala assim, esquece. Aí você não faz, Deus fala assim, eu já sabia que você não ia fazer. Eu já sabia, não tem problema, deixa para lá. E tem gente que fala assim, não, porque eu não cumpri a minha parte com Deus, eu acho que eu não posso chegar na presença de Deus. Mentira. É isso que o diabo quer que você crê, porque você pisou na bola, agora você não pode jogar mais. Irmãos, o técnico do time está dizendo o seguinte, eu sei o quanto você tem de potencial, mesmo que você furou a bola de capotão, eu vou jogar, pôr você na escalação de novo. Você quer, porque eu prometi fazer de você um atleta vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou que prometeu fazer para nós vitória, a vitória. Jesus já pagou todo o preço que o diabo possa reivindicar para você não ter direito em alguma coisa. Deus fala assim, se está tudo pago, então é só uma questão de tomar posse. De tomar posse. Então, irmão, não se impressione com aquilo que você prometeu e não cumpriu. Deixa para lá, Deus não está cobrando, Deus não está triste, Deus não está chateado, Deus não precisa do que você faz, Deus precisa da tua fé. Jesus disse que se você tiver fé, verás a glória de Deus. Todos aqueles milagres que a gente vê Jesus fazendo aconteceram, ou porque a pessoa tinha fé, ou porque Jesus tinha fé. Em alguns casos as pessoas não tinham fé, Jesus creu por eles, determinou para eles e aconteceu. Irmãos, onde está Jesus hoje? Como Senhor da nossa vida. Nós o recebemos como Senhor, Ele está no céu, declarando para o Pai, e Ele é um vencedor, Pai. O diabo está chamando Ele de derrotado, mas Ele é um vencedor, porque eu estou conduzindo Ele, Ele aceitou, Ele está aqui nas minhas mãos. Amém? Então, se Deus está te chamando para ir, você precisará se mover de onde você está. Aleluia. Nós vamos para o ponto 4, para que você avance para o seu destino eterno. Visão, você tem que ter visão para enxergar além de onde você está. Visão para enxergar aquilo que precisa fé. Olha o versículo 2 dizendo, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Sabe, irmãos, a nossa visão humana, ela é limitada, ok? Mas o que Deus está dizendo? Eu tenho um projeto na tua vida, que se você acreditar, você vai ficar surpreso com o que eu vou fazer. E aí, vamos dizer que o nome de Abrão significava um pai elevado. Mas o que significa esse nome para alguém que não tem nenhum filho? Nada, ok? Um nome que quando nasceu, tinham o costume de colocar nome nas crianças, quando os pais de Abraão escolheram o nome, falou, esse cara aqui vai ser frutífero, vai ter uma família numerosa, vai ser uma bênção. Mas aí ele casa com uma mulher e não tem nenhum filho, ok? Mas ele está com 75 anos, mas não perdeu a fé, ok? Aí Deus pega e começa a fazer a obra com ele, e Deus começa a avançar com ele. Então, ele teve fé para ter uma visão que Deus falou assim, eu vou até trocar o teu nome, vai ser Abraão. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de multidões. Agora, o sujeito que não tem um filho, Deus fala, vou trocar o teu nome. Precisa ou não precisa de fé? Como é que vai ser? Abraão. Senhor, eu achei que ia ser José, porque Abraão, pai exaltado, eu não sou mesmo, então, não, vai ser sim, eu vou fazer algo, eu tenho um destino para você, vai ser multidões. E aí vem a promessa que precisa então de visão e de fé para avançar.
Ponto 5. Para que você avance para o seu destino, você tem que ter fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Fé para confiar na providência, ou seja, não existe, mas vai existir, Deus vai providenciar. Eu não tenho recurso, mas Deus tem. E que mais? E no cuidado, eu não sei lidar com a coisa, mas Deus é especialista. Amém? Então, fé para confiar que Deus providencia e Deus sustenta para que aquilo seja o suficiente. O versículo 3 do texto que estamos lendo diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Eu quero que você olhe para alguém do seu lado e fale assim: para de dar desculpas. Se você escolheu o destino de Deus na sua vida, para de dar desculpas. Por que a gente dá desculpa? Porque a gente olha para o que nós somos capazes e descobrimos que não podemos, e aí a gente fala: desculpa aí, hein, mas não deu. É ou não é? Desculpa aí, mas quem sabe outra vez, essa vez não deu. Então, irmão, para de dar desculpa, porque o que você está fazendo é na mão de Deus e não na sua força. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, fala mais uma frase que você vai ler aí: escolha avançar. Escolha avançar. Destino está na frente. Escolha avançar para o destino eterno, porque Deus diz que vai te guiar. 6º ponto: para que você avance para o seu destino, tenha liderança para levar todos os seus com você. Aleluia. Irmãos, Deus não quer que você vá sozinho. Tem algumas coisas que alguém fala: ah, não, mas aí eu vou ficar sozinho, eu não quero perder minha família. Deus não quer que você perca a tua família. Deus não escolheu: ah, mas eu sou o único crente da família. Mas toda a sua família vai ser abençoada só porque você é o único cristão. Todos vão no pacote da bênção. Esteja preparado para liderar a retirada desse pessoal, dessa situação de hoje, e colocá-los numa nova posição. Olha o que Deus fala aqui: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aleluia. Irmãos, eu não sei se a mulher falou assim: ah, bem, não sei se é uma boa ideia não. Falou: mulher, não estou te perguntando se é uma boa ideia. Deus falou, nós vamos obedecer. Alguém concorda, querida? Ô, benzinho, nós não vamos discutir com Deus, vamos? Sabe, irmão, tem hora que você tem que ser durão, mas você não pode ser rude. Você não pode ser mal educado, mas você tem que ser firme e convicto. Deus falou com você, amém. Dá um jeito de falar com os outros. Mas sabe, quando você for falar com alguém, Deus vai colocar palavras de sabedoria na tua boca. Deus já vai mover o coração do faraó durão lá, que não quer deixar o povo sair do Egito, e vai sair, porque você está na mão de Deus, amém? Então a mulher foi, os empregados falou: mas olha, nós estamos aqui, né, trabalhando para você, mas nós temos mulher e filho, está todo mundo estabelecido, já está na escola, que, né, é muito fácil, tá? Não, mas nós vamos tudo embora, ninguém vai ficar para trás, vai sair todo mundo junto. Por quê? Deus falou que a bênção é para mim e para vocês. Ou vocês não querem? Então, quando falar para alguém, ou você não quer, e o cara analisa, peraí, né? Não vou ficar para trás. Então, irmãos, a bênção é para você e para todos que confiarem que você está sob uma direção divina na sua vida, porque você decidiu escolher confiar que Deus vai te orientar, Deus vai te conduzir, Deus vai te abençoar. 7º ponto, irmãos, vai até 8, tá? Para que você avance para o seu destino, tenha foco para não desistir da jornada. Foco. O que é foco? Foco, irmãos, é aquilo que você direciona a atenção, a visão, a luz. Amém? Você direciona, você concentra, você foca. Tem muita coisa do lado, mas aquilo você não está olhando agora. Agora você focou naquilo, né?
Por exemplo, a câmera está focada em mim. Tem muitos irmãos aqui, mas a câmera está focada em mim, ok? Então, foco para não desistir da jornada. Por que precisa focar em alguns momentos? Está me ocorrendo aqui um exemplo, né? Não sei quantos aqui vão entender. Mas os irmãos que têm hábito de lidar com animais, sabe que quando um animal está puxando uma carroça, uma charrete, isso é do tempo antigo, isso é do meu tempo, tá? Deixa eu contar a minha experiência para você. Não sei se você já observou, bom, também os irmãos podem andar aí por cidade turística e tem lá uma charretinha para andar, né? Tem lá um cavalinho para andar. Então, esses animais estão no meio do trânsito. Então, você já observou que eles têm um tapa? Um negócio aqui? Por quê? Porque se ele começar a ficar vendo coisas que está passando aqui, ele vai virar a cabeça. Se ele virar a cabeça, o que vai acontecer com a carroça que ele está puxando? Vai tombar. Então ele foca. Então, irmãos, tem algumas coisas que Deus vai precisar colocar um tapa em você. Não vai deixar você enxergar isso, aquilo, aquele outro, porque senão você sai do foco. Entenda, irmãos, que quando você decide andar com Deus, esquece o resto. Mas não sabe, tem coisa que vai ficar para trás. Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela. O que ele quis dizer? Eu vou fazer algo com você, que se você ficar olhando para essas coisas, não vai acontecer. Você vai tombar a carroça. Amém? Não estou chamando ninguém de burro, não. Verso 6: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, e naquela época os cananeus habitavam essa terra. Por que a Bíblia está dizendo que naquela época os cananeus habitavam aquela terra? Porque os cananeus eram um povo muito maligno, era um povo muito ruim, era um povo, irmãos, que não deixava passar no seu território. Aquele que não era do seu povo não passava no seu território. E Abraão tem que passar ali, Abraão tem que enfrentar. Quem sabe alguém falou assim: Abraão, nós não vamos conseguir passar naquele lugar lá. Foco, Deus falou que é para passar, nós vamos passar. Mas os cananeus, e daí? Podia ser os jebuseus, os girgazeus, não interessa. E o foco fez com que eles passaram, e eles foram, e eles chegaram. Amém, queridos? Último ponto, depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor, glória a Deus. Não sei se você já percebeu onde nós queremos chegar. Nós queremos que você assuma que existe um destino de Deus na sua vida, e que a melhor coisa para a sua vida é assumir a posição de estar dentro desse destino. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa que não vai culminar naquilo que Deus planejou para a sua vida, Deus tem a eternidade para esperar. Eu e você, que somos finitos, acabamos logo, perdemos a oportunidade, e pode não acontecer. Outro dia eu estava dizendo com a pastora: bem, quantos anos faz que nós já fizemos tantas coisas, e quanto mais de tempo falta para a gente ainda fazer mais algumas coisas. Aí a gente chegou à conclusão: algumas coisas que nós já fizemos, não temos mais energia para isso, ok? Eu tenho 65, então não temos mais esse gás para isso, né? Mas vem vindo uma nova geração aí, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas presta atenção, irmãos, quando você decide que você vai entrar na jornada, não precisa ter medo. Mas uma coisa que é o último ponto, precisa ter: gratidão pelos presentes de Deus durante a sua jornada. Você se lembra daquilo que Deus já te deu até o dia de hoje? Aquilo que você já desfrutou e sente saudades? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica lembrando dos encontros que a gente tinha lá naquele Recanto Vencedores, na beira da estrada da Vargem Grande. E os irmãos me perguntam: pastor, quando é que nós vamos voltar até aquilo? Eu falei: eu não sei, porque de lá para cá mudou tantas coisas. Nunca ninguém planejou que haveria uma pandemia que limitaria o ir e vir das pessoas, quando a própria Constituição garante o ir e vir, mas nós estamos escolhendo não ir e nem vir por uma questão de vida, sobrevivência, inteligência. Eu não vou no lugar onde eu vou morrer, onde eu vou comprometer outras pessoas. Então, de repente, irmãos, a gente fica lembrando: quando é que nós vamos de novo ter aquela multidão? Eu não sei. Quando é que se vai ter novamente aqueles congressos? Falei essa semana com o pastor que vai ter um congresso lá em São José dos Campos, pastor Carlito. Falei essa semana com a secretária lá: o pastor vai ter um evento maravilhoso aqui.
Quanto cabe? Vai ficar só na metade da capacidade do prédio. Falei, então, quanta gente vai perder a bênção? Não importa, irmãos, mas os que forem serão abençoados. Então, irmãos, tenha gratidão pelo que você já recebeu, que Deus tem mais para te dar. Aí o versículo 7 e 8 diz que o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência eu darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, o que nós mais precisamos hoje é nos lembrar do que Deus já nos fez, manifestar gratidão pelo que já está feito, foi concluído, e alimentar a fé. O Deus que fez continua fazendo, porque Ele não perdeu a sua força, Ele não desistiu de nós. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, porque eu quero concluir essa parte da mensagem, para que a gente conclua com a ceia do Senhor. Tem uma frase que você vai ler comigo, que vai projetar aí. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Nesse momento eu gostaria que você se lembrasse de alguma coisa para agradecer a Deus. O que você pode agradecer a Deus? Irmão, você não foi destruído. Você não morreu de Covid, você está me ouvindo? Irmão, a tua família não foi destruída. Não vai ser destruída. Irmãos, os teus filhos que você tanto ama, Deus tem um projeto na vida deles. As tuas finanças que você tanto precisa, Deus tem um projeto na sua vida. Mas aquilo que você já recebeu, agradece a Deus. Manifesta a gratidão ao Senhor pelo que você já recebeu, porque tem mais para receber, e Deus premia os gratos e não os ingratos. Simplesmente porque os ingratos vão embora, os ingratos recusam, os ingratos ignoram, mas os gratos estendem a mão para receber mais. Eu queria que você estendesse a sua mão, numa atitude de gratidão. Pai, olha para essas mãos estendidas nesse momento. Pai, nós queremos fazer como Abraão, agradecer pelo que nós já fizemos com a tua ajuda, pelo que já aconteceu na nossa vida, pela tua misericórdia. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor faça mais conosco, por isso estamos com as mãos estendidas. Senhor, agradecemos pelo que já recebemos, mas Tu és um Deus de infinita graça, misericórdia, poder e amor, e nunca se esgotam as Tuas bênçãos. Então nós estamos aqui, Senhor, com as mãos estendidas, porque nós precisamos de mais bênçãos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos dar o primeiro passo, Senhor, e hoje é o primeiro passo de fé. Nós hoje decidimos, Pai, que o Senhor vai cuidar de nós. Pai, nós hoje queremos que o resto da jornada que ainda temos para caminhar nessa terra, que os próximos dias sejam andando, segurando nas Tuas mãos, andando, segurando nos braços fortes do Senhor, debaixo do projeto e do propósito do Senhor. Aleluia. Zacarias capítulo 4, versículo 10, nos dá um sábio aviso que eu quero ler para você. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze o que passou, foi tão pouco, tão pequeno. Não despreza, seja grato. Mas o Senhor se alegra ao ver você disposto a começar de novo. Aleluia. Sabe, irmãos, Filipenses, Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, esse versículo: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então eu quero que você olhe para alguém, fale para você, mas olhando para alguém. Você não tem que ter fé para terminar. Fala para ele. Mas você precisa ter fé para começar.
Aleluia. Fé para começar em nome de Jesus. Olha para esse último versículo, onde Paulo fala em Gálatas 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aleluia. Levante sua mão aos céus. Se você sentir, diga isso aqui comigo. Senhor Deus, eu sou grato a Ti pelo que já recebi, e eu declaro, eu jamais vou desistir, porque eu decidi confiar que a obra que o Senhor começou em mim, o Senhor vai terminar, e eu quero ver esse fim, que será maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.